eterno Deus seja glorificado, amém. Paz e graça, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vou passar um assunto bem rápido aqui, referente a pessoas que julgam os outros, chamam os outros de pecadores, que aqui não é mais o seu lugar, que você perdeu a vida eterna, que você caiu da graça. Eu estou tendo muitas reclamações de pessoas que estão até sofrendo psicologicamente por causa desses jargões que não são bíblicos e inclusive trazem prejuízos para famílias inteiras, trazendo até mesmo pessoas que atentam contra a sua própria existência. E isso não é correto. Ah, mas aquele lá cometeu o pecado. Você não peca, então. Você é um santo. Você nunca pecou. Não, depois que eu conheci a graça, que graça que você conheceu? A CCB, não é? Você chama de graça. Então você está totalmente fora daquilo que é graça, você não entendeu nada, você não sabe nada de graça. A palavra graça é o amor incondicional vindo de Deus, que na pessoa de Jesus Cristo se manifestou aqui na terra, e ao se manifestar pela sua santíssima santidade, pelo seu santíssimo poder, que gerou no ventre de Maria, pelo Espírito de Deus, ao Salvador Yeshua, chamado em hebraico, que seria Jesus, o Cristo, ou Yeshua HaMashiach, que foi então a dádiva. O que é dádiva? É um presente, é um favor que Deus nos fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira, 3 de João, versículo 16, que enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não estamos falando aqui que a pessoa pode pecar, que tem perdão e que pode pecar todo dia, não é nada disso. Nós vamos falar aqui que nós, mesmo depois de sermos batizados, cometemos pecados. Não vou dizer que a pessoa deve permanecer no pecado, porque aquele que é de Deus não permanece no pecado e não volta novamente ao despojadouro da lama, certo, irmãos? Aquele que volta ao despojadouro da lama é aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ok? Mas se nós dissermos que não temos nenhum pecado, nós estamos mentindo. Então vou provar para muitos mentirosos, que se dizem santos, que você é um pecador, tá bom? Nós vamos abrir a Bíblia em 1ª Epístola de João, no capítulo 1, no versículo 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Observamos aqui um detalhe muito importante. João nunca usou aqui o singular, ele usou o plural. E esse João foi o mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse, ok? E ele aqui se considerou também um pecador, embora fosse apóstolo. Agora, eu digo para vocês que se ele falou isso aqui, irmãos, é porque ele estava bem guiado por Deus. Como ele poderia usar o singular, mas ele usou o plural. Ele poderia dizer, se vocês disserem que não tem pecado, porque ele era um homem de Deus, um homem consagrado. Mas mesmo assim, ele disse, se dissermos, então ele se incluiu. Que tipo de pecado seria esse? Irmãos, qualquer tipo de pecado, desde o momento em que você levanta de manhã, você já comete pecado. Às vezes você chega atrasado, você diz para o seu patrão que era o trânsito. Não, mas é porque você dormiu demais. Ah, mas isso é uma falta. Não, você pecou, você mentiu. O mentiroso não é do reino do céu. Ele está junto no pacote ali do adultério. Às vezes você trabalha, você é chefe, você não quer atender ninguém. Você diz para sua secretária, diz que eu não estou, não quero atender ninguém. Mas você está. Você mentiu de novo. Pecou outra vez. E sabe quem é o pai da mentira? Satanás,
Quer dizer que você cometeu... Ah, mas é uma mentirinha pequenininha. É um filhotinho de Satanás que você criou porque saiu da sua boca. Ou não é? Não é pecado isso daí? Como é que fica então? Você olhou para uma mulher e cobiçou ela. Você não mexeu nela, nada, mas você olhou e mediu ela de cima a baixo. Você pecou, você já adulterou. Ah, mas como? Se tão somente olhar para uma mulher e cobiçar, já no teu coração tem cometido adultério, você já pecou. Então se isso fosse pecado que condenasse, você já estava no inferno, já não tinha perdão. Só para você ter olhado. Abre os teus olhos. Ah, não, mas foi uma fraqueza. Fraqueza não. O Senhor Jesus não falou que era fraqueza. O Senhor Jesus falou, se tão somente tu olhar para uma mulher e cobiçá-la, já no teu coração tem cometido adultério. Está escrito. Foi o Senhor Jesus que falou, não fui eu. Então você pecou de novo. Olha quanto pecado que você comete por dia. Você, eu, tá? Eu também. Um jovenzinho escorrega lá, você já manda ele para o inferno. Se você tem ministério, então não pode tocar, não pode isso, não pode aquilo. Às vezes você nem tem prova, mas você, quando você faz, escondido e ninguém vê, você pode. Larga a mão de ser mentiroso, irmão. Pega a Bíblia e vai estudar a Bíblia, vai estudar o que está escrito. Não fica condenando os outros. O único pecado que você não vai ter perdão, nem ninguém nessa terra, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que está escrito lá em Marcos, no capítulo 3. Você procura lá em Marcos, o Evangelho de Marcos. Não está escrito só lá, está escrito em vários lugares. Eu acho que é capítulo 3, versículo 28, salvo erro. Tá? Vamos ver para nós não errarmos. E a gente fala às vezes o versículo e se engana. Está aqui, ó, versículo 28. Você lê do capítulo 3 de Marcos, a partir do versículo 28 em diante. Lê lá. Lê lá o que está escrito. Eu não vou ler para você não. Você tem que aprender a ler a Bíblia. Você prega. Você pega a Bíblia só para pregar e profetizar, não sabe nem o que está falando, o que vem na tua mente você fala. Larga a mão de ser mentiroso. Para você não ficar profetizando mentira, enganando o povo e jogando os outros no inferno. Porque por causa dessas pregações, desses jargões aí, que aqui é a graça, aqui é eleita, aqui é predileta, muita gente ficou doente, muita gente entrou em depressão, muita gente caiu no fundo do poço, ou não é verdade? Quantos jovens que às vezes por causa da sua puberdade, ele se... Não é certo, eu não estou dizendo que pode, eu não estou aqui concordando com o pecado, mas tem que dar uma chance, tem que explicar. Não é já cortar a liberdade e ficar eternamente lá 10, 20, 30 anos. Se for filho de ancião, fica 2 meses, um ano. Mas se for um pobrezinho, vai ficar lá esquecido, jogado no canto. Ou é mentira? Ou eu estou mentindo? Será que vocês têm coragem de dizer que eu estou mentindo? Entro em federações aí, em repartições, em coisas que não agradam a Deus e tem a mentira, cara de pau, desculpa a expressão, de mentir ainda, dizer que não vai. Vamos ser sinceros, irmão. Vamos colocar isso diante de Deus, diante do povo, explicar. Vocês ainda têm que se reconciliar com Deus, porque senão vocês não vão salvar a sua alma não, irmão. Não é eu que estou julgando, é a palavra quem julga. Porque eu não posso julgar, mas a palavra diz julgar é segundo a reta justiça de Deus. E a reta justiça de Deus está aqui, ó. Não sou eu que falo. Eu também estou precisando, eu tenho que pedir perdão também. Eu estou igual a vocês. Só que tem uma coisa, eu não julgo vocês. Estou tentando ensinar vocês. Que vocês acham que sabe tudo e vocês não estão sabendo é coisa nenhuma, irmão. Porque vocês vão na casa de uma irmã, que me reclamou agora há pouco, vai na casa do outro, telefona e tem a cara de pau de dizer volta porque você está perdida, mas Deus ainda vai ter misericórdia. Perdida por quê? Porque não está indo na denominação sua? Sua denominação agora o que é? Infelizmente, você está colocando a sua denominação, que é uma igreja, que deveria ser, né, uma igreja de exemplo, você está jogando ela no buraco. E o culpado é você, não sou eu não. Quando você coloca comentários esdrúxulos ali falando besteira, que não sabe nem o que está falando, porque não conhece nem a Bíblia, porque nem lê a Bíblia, né, nem sabe nada, e coloca versículos isolados, fora do contexto, e vem aqui querer se justificar. Irmãos, preste atenção. Você escorregou numa casca de banana, alguém já mandou você para o inferno, senta no último banco, você perde a noite de sono, está depressivo, está quase querendo tirar a sua existência. Larga a mão de pensar assim, irmão.
tem Jesus Cristo, em Jesus Cristo tem misericórdia, Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é caridade, mas não é por isso que você vai permanecer cometendo pecado todo dia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou abrindo porta para ninguém pecar aqui, mas eu estou ensinando a verdade. Ah, mas também está escrito que aqui o Filho de Deus não peca. Depende da tradução e depende a maneira que você interpreta. Porque numa tradução está escrito assim, ó, os filhos de Deus não permanecem debaixo do pecado. Não permanece, porque o sangue expiatório de Cristo tem poder de perdoar esses pecados. Quando João falava lá aqui mesmo nesse sagrado livro, que para aqueles que pecarem para a morte, não digo que orem, ele estava falando de um grupo de pessoas, é porque você não estudou isso, procure. Um grupo de pessoas que estavam no meio do povo, junto com ele, serviam a Deus ali, mas começaram a acreditar numa doutrina chamada docetismo. Eles criaram essa doutrina, docetismo. Procura saber o que é. Era uma doutrina que cria, que Deus, sim, cria em Deus, cria no Espírito Santo, mas no Filho eles não criam que o Filho era gerado pelo Espírito de Deus. Então isso era uma heresia. Eles começaram a pregar isso e isso era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o que aconteceu? Eles saíram do meio do povo. Então João viu que o povo estava triste e escreveu uma carta para aqueles que pecarem para a morte, não digo que orem, porque eles pecaram o quê? Contra o Espírito Santo. Será que não dá para entender, irmão? É porque aí foram se reunir em outro lugar, o povo ficou triste. E João ainda escreveu, não fique triste, porque se eles saíram de nós, é porque eles já não eram de nós. Estavam conosco, saíram de nós porque não eram de nós. Por isso que eles escreveram isso. Aí você pega, faz uma circular, isola esse versículo e diz que se sair da tua igreja é porque não é de Deus. Você está totalmente errado, enganando o povo, e eu posso te dizer claramente que você está se tornando um falso profeta. Certo? Então você toma cuidado que você está ensinando o povo aí, e tem muita gente perecendo por causa disso. Eu não estou dizendo aqui que você pode pecar, que Deus vai te perdoar. Não, jamais. Eu não estou abrindo porta para pecado nenhum. Eu estou dizendo que há esperança sim. Porque se você dizer que não peca, irmão, não é eu que estou te falando não, está escrito aqui, ó, versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Sua palavra não está em nós. E eu não quero fazer ele mentiroso. Você quer? Mentiroso é você que está falando que não tem pecado. Você é mentiroso. Eu não, eu tenho pecado sim. Eu vou pedir perdão todo dia. Ah, mas Cristo não morreu por você? Por isso mesmo que eu tenho condições de me encontrar com Ele e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim mais um dia, porque eu não quero cometer nada que te desagrade. Não é que eu vou ficar em adultério ou em prostituição, não é isso daí. Porque se a pessoa cair nisso uma vez, irmão, e aconteceu um caso com alguém que aconteceu isso, por acaso, será que Deus não pode perdoá-lo? Deus não perdoou Davi? Ah, mas era no tempo da lei. Larga a mão de se contar mentira, irmão. No tempo da lei era pior. No tempo da lei, a mulher tinha que ser apedrejada e o Davi não ia nem ser mais rei, tá? Se você quer saber. E a benção de Deus não ia estar sobre a cabeça dele. E Deus perdoou ele, que tanto perdoou que Deus falou assim, que quando ele morreu, Deus falou na boca do profeta, esse homem aí é um homem segundo o coração de Deus, tá? Então cuidado, vai ler a Bíblia, vai interpretar as coisas certas e pega direito para o povo. E ensina o povo a verdade, não a mentira. Diz para o povo não pecar, para o povo fugir do pecado, para o povo fugir da maldade, porque não é por causa disso também que você, agora eu estou assim, eu posso fazer o que eu quero e vou lá e peço perdão. Negativo. Aí você vai chegar a um limite que o Espírito Santo se afasta de você e você peca contra o Espírito Santo também. Porque o Espírito Santo não vai habitar num vaso que está toda hora fazendo a mesma coisa. Vocês estão entendendo, irmão? Ou é mais difícil? Ou você quer que eu desenhe para você? Principalmente você que é pregador aí. Ainda tem a capacidade de dizer que Jesus Cristo tinha medo de morrer. Pelo amor de Deus, é uma heresia em cima da outra e aí a gente não pode falar nada? Porque você acha que nós estamos blasfemando, que nós estamos atacando? Não, temos que falar assim, isso é mentira. Jesus Cristo não tinha medo de morrer coisa nenhuma. Quem tem medo de morrer é esses irmãos que estão pregando essas coisas aí. Porque está pregando tudo errado. Está ensinando o povo coisas erradas e ir contra a palavra de Deus e dizer ainda que a Bíblia contém a palavra de Deus. Você tem que criar vergonha. Isso que eu quero dizer para você. Eu estou dizendo para você, você é um mentiroso. Mentiroso. Tá? Mas como você está falando isso? Isso está me ofendendo. Não está te ofendendo nada. Ó, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se não há verdade, é o que, irmão?
Explica. O que é o antônimo, né, da verdade? É a mentira. Não é? Então, se não há verdade, é mentira. Então, se há mentira, quem é pai da mentira? É o diabo. Então, você está pregando mentira, você está fazendo a vontade de Satanás. Agora, está aqui, ó, a palavra. Ela que vai te julgar e vai julgar a mim. Então, dá tempo ainda. Mergulha nessa palavra, estuda ela, medita e para de falar besteira. Certo? Porque você está mandando família para o inferno, você está mandando filhos de crente para o inferno, você está acabando com a família dos outros, você está destruindo tudo. E você ainda quer que a igreja fique cheia. Aí vai encher daqueles novos que não conhecem nada. E você vai ensinar tudo errado de novo. E daqui a pouco, quando um deles comete alguma coisa, que já você tirou todo o dinheiro dele, que você disse que é para a obra de Deus, que é para a obra de Deus, que Deus dá em dobro, que não sei o quê. E eles vão dando para fazer igreja. A preocupação sua é só fazer igreja, porque você não acha, não acredita que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Você não está vendo que só hoje, 109 vulcões estão abertos, estão, como é que fala, em atividade, só hoje, 109 no mundo inteiro. Você acha pouco? Tremeu aqui esses dias, terremoto aqui em Portugal, 5.4. Ah, isso não é nada, mas aqui nunca tremeu 5.4, desde o tempo que eu estou aqui, todo mundo assustou. Na França ninguém fala nada, mas ontem teve um terremoto, 1.7, é muito fraquinho, ninguém nem sentiu, mas teve. Será que você não está vendo que Jesus Cristo está voltando? E se der um terremoto aí no seu país, na sua cidade? Esse dinheiro todo que foi gasto nesses prédios aí. Você é um idólatra de tempo, você tem que criar vergonha e parar com isso e atender o necessitado e atender aquele que precisa, tá bom? E para de condenar os outros. Porque teve uma irmã aqui ligando, chorando por causa dessas condenações aí. Que a irmã nem fez nada, só não foi congregar mais, porque não sentiu. Porque não dá mesmo, você só tem promessa que vai abrir porta, e não se vê porta aberta em lugar nenhum. Estou defendendo o povo aqui, tá? E não estou querendo o teu mal. Estou te alertando. Quem avisa, amigo é. Você pode não me ter amigo, mas Jesus Cristo é o teu amigo e é o meu. E Ele não quer nem que você, nem que eu vá para o inferno. Por isso eu não te julgo e nem te condeno. Porque se eu te condenar, eu já estou. Se eu te condenar, se eu falar que ele desejar o teu mal, como muitos entram aí desejando o meu mal, mandando eu comprar caixão e não sei o que lá, entendeu, irmão? E esses daí já no coração deles são tudo homicida, eles têm que pedir perdão para Deus, não é para mim. Porque aquele que desejar o mal do seu irmão, já no seu coração é homicida. Ou a Bíblia está errada, ou eu entendi errado. Mas eu sei que a Bíblia está certa, ela é verdadeira, ela é pura, independente de qualquer coisa, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Não há igreja nenhuma. Fora dele não há salvação. Ponto e ponto. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém.